Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, hoje, dia 14 de julho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no começo da tarde dessa terça-feira, um programa inédito, fresquinho, novinho para você, com presenças muito especiais nessa tarde de terça-feira, tarde e noite de terça-feira, com a minha parceria de sempre com o nosso amigo André Rota, da República das Cervejas e também da FK Idiomas. E hoje vamos falar muito desses 196 anos de imigração alemã. O André estava me contando nas últimas semanas, aí me trazendo várias informações de como estão preparando as comemorações, tanto quanto a gente possa comemorar nesses dias tão difíceis, nesses coronadias, né? Com a gente, 3 pessoas queridas da nossa comunidade leopoldense, que conhecidas de todos. Se não conhecem muito bem a Nêmora, conhecem os biscoitos dela. Se não conhecem tão bem a Jéssica, conhecem as intervenções do Interventura. E, bom, a Ingrid Marksen aí dispensa qualquer apresentação, tem quem não conheça a Ingrid, né, embaixadora de São Leopoldo para o mundo. Ingrid Marksen, muito boa noite, que bom estar contigo, Ingrid. É um prazer participar aqui. Hoje represento o Museu Histórico, sim, como diretora de Relações Institucionais, mas também a diretoria da Assiste, dentro do Turismo e Cultura. Então, realmente, essa data tem tudo a ver com turismo e cultura em São Leopoldo, né? Essa data tal como ela está, o que nós vamos fazer dela, hein, Ingrid? Assim como nós sempre fazemos dela, tanto é que eu ando com traje típico durante todo o mês de julho, mesmo dentro de casa. Mesmo dentro de casa? Tu tá Mesmo dentro vestidinha aí, né? Conta que indumentária é essa. Afasta um pouco o celular de ti. Conta que indumentária é essa aí. Olha que coisa linda. verdade, na semana da imigração alemã, nós vamos fazer uma fala sobre trajes, no dia 23, às 19 horas. O André está organizando aí também. E aí eu vou apresentar o traje e os diversos trajes que eu uso desde 1984, meu primeiro traje. Então, eu tenho esse orgulho de usar sempre. Eu sou de descendência, não direta, né? Meu pai era um alemão, meu marido foi um alemão, então eu sou de passaporte alemão. Com 5 anos fui a primeira vez para a Alemanha, depois me formei lá. Então, tem tudo a ver com isso. Isso é o meu traje. Assim como tu anda pelo interior e vê um gaúcho de bombacha o ano todo, não só na semana farroupilha. A Nêmora também tem uma relação muito estreita com a Alemanha, né? E com as nossas Alemanhas aqui também. Nêmora, muito boa noite, bem-vinda, que bom te ter com a gente, Nêmora. Olá, o prazer é meu sempre, né? Primeiro que eu adoro esse tema, né? Realmente eu tenho tudo a ver com isso. A minha marca, Voves Biscoiteria, foi toda inspirada na gastronomia alemã, nos biscoitos, né? Eu, desde pequena, quer dizer, sou descendente de alemães. Meu pai é pastor luterano, então eu sempre vivi naquela comunidade super típica alemã, né? E ele hoje mora na Alemanha. Quando eu era pequena, eu estava sempre esperando a visita da minha madrinha alemã, que eu tenho, né, com aquelas guloseimas que ela sempre trazia. E a minha paixão, né? Fui diretora de turismo do município e lutei muito pela questão do turismo, né? Pelo que nós temos, que a única cidade aqui em São Leopoldo, a única cidade que tem realmente o título de berço da imigração alemã, né, no Brasil. Então, eu sigo empunhando essa bandeira. Hoje é tu, quando vai para a Alemanha, que leva biscoito para eles? Como é que é, hein? Tu sabe que sim. Quer dizer, é verdade, é incrível isso, assim, mas se eu vou visitar o pessoal e não levo biscoito de maracujá ou de goiaba, eu não entro. Não, de Né? maracujá eu dispenso, tá? O de maracujá Tu eu não dispenso. gostas, é verdade, Não, mas é incrível, não. assim, eu Mas realmente adapto. todos os outros eu não dispenso, tá? Todos os outros. Mas eles fazem questão do biscoito de maracujá lá. Então, o biscoito de maracujá tem que estar sempre na mala. As coisas E que a a gente erva, mais né? sofre. As coisas que a gente mais sofre com esse distanciamento é exatamente não poder ter as emoções reais, de estar com vocês, de um abraço de vocês e de estar agora aperitivando uns biscoitinhos da Vobis aí. A que se lamentar nesses dias difíceis aí. Assim como tem gente que não está podendo trabalhar muito, né, Jéssica?
Muito boa É noite, verdade. Neves. Como é Boa que fica o noite, Embratur nesses obrigada momentos? pelo convite. Na verdade, assim, a gente até está trabalhando bastante, mas cada uma na sua casa, né, home office, e estamos aí planejando muito conteúdo para compartilhar, a gente já vem compartilhando, né, e estamos aí planejando algumas intervenções fixas, né, pós-pandemia, que a gente espera que isso passe logo. Mas a gente também tem uma afinidade muito grande com o patrimônio histórico, que é um dos pilares do Interventura, né? Então, quando chega essa semana, assim, da Semana da Imigração, quando chega o mês de julho, a gente já está aí se preparando para algumas ações. E eu, particularmente, também tenho na minha família, né, essa questão das tradições alemãs. Eu nasci em Blumenau e fui criada em Dayau, então o meu opa, né, não é nem avô, era o meu opa que ensinava para gente aí as tradições. Então eu tenho um carinho muito especial também pela cultura germânica. Eu adoro, na época de Páscoa, passaria por Pomerode, né? A cidade se transforma para receber os visitantes, né? Sim, A tem a maior tradição do Osterbaum. 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 Isso mesmo, a maior do mundo, né? Entrou pro Guinness, inclusive. Pomerode é uma graça também, a cidade mais alemã do Brasil, né? É um grande exemplo, assim, de preservação da história e da memória, né? Agora, enquanto Blumenau precisa montar uma vila germânica, né, Jéssica, São Leopoldo e Novo Hamburgo têm elas de verdade, com os prédios erguidos tanto quanto seja possível, né? Alguns caindo, é verdade, né? Mas a gente tem vilas de verdade, com quase bicentenários aqui na nossa região, né? Sim, tem muito potencial aqui para o turismo, né, em relação a essa questão do patrimônio histórico edificado, e tem muito patrimônio imaterial também, né? A Nêmora está aí para comprovar isso, porque essas tradições aí da culinária germânica vão passando, né, dentre gerações, assim. E a gente acha que tem muito potencial, né? É uma coisa que o Interventura acredita, assim, a gente quer cada vez mais chamar atenção para isso, né? Então a gente tem algumas ações voltadas para o patrimônio histórico e, inclusive, agora, mesmo durante a pandemia, distanciamento social, a gente está planejando algumas ações para isso. Bacana. Ô André, como é que a gente vai fazer para tomar chopps nessa semana especial aí, hein? Nesse momento especial do ano? Tô preocupado com isso, viu? Porque tem coisas que, ok, a gente pode substituir, fazer à distância e tal, mas vai chegar aqui em casa o chopp? Como é que é? Como é que o Miguel vai resolver esse problema da gente? A República? O que vocês vão fazer, hein? Não, Boa a noite, República já André. resolve esse problema. A República. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, pessoal. Sim, a República já resolve. A República já entrega cervejas todas as quintas-feiras, né? A gente entrega cerveja em garrafas de litro e, conforme a demanda agora do pessoal, a gente vai aumentando os dias de entrega. O que vem pela frente nos próximos dias, até o dia 25 de julho, André? O que a gente está fazendo é uma iniciativa que começou já há uns 2 anos atrás, né? Uma forma que a sociedade civil germânica, leopoldense, encontra sempre de fazer eventos e não deixar vamos usar uma palavra que está na moda agora, né? De rememorar toda a história da colonização alemã, que foi fundamental para a formação de São Paulo, Novo Hamburgo e todo o nosso vale germânico, né? E que, infelizmente, como a Nêmora falou, a gente também acredita que é um produto que, principalmente São Leopoldo e Novo Hamburgo, não exploram esse produto turístico como deveriam, né? A gente tem um grande potencial para explorar mais a cultura germânica, restaurantes, eventos, e a gente acaba deixando tudo isso passar em branco e abrindo mão de preservar a nossa história e de lucrar com isso, de fazer isso como se isso fosse uma grande cadeia de econômica, né, que a gente pudesse fomentar muito o turismo local nas nossas cidades. E isso, não, de forma alguma, não abriria mão de outras culturas, de outras celebrações, né? Umas datas seria o ano. Tempo aí da gente fazer um evento na Páscoa, um grande evento mais germânico, 5 de julho, e a Fest, que a gente já fez às vezes, não fiz, mas explorar mais a Fest relativo aos mercados de Natal. Então, a gente tem grandes produtos que a gente
muito melhor, a gente acaba não explorando. Ô André, como é que vai ser a comemoração nesse ano, já que a gente não pode estar junto, hein? A gente sabe que São Leopoldo Fest, mesmo que tenha havido nos últimos anos um distanciamento da comemoração germânica, né, em torno do evento, mas ainda assim era de várias formas celebrada essa história, mas nesse ano não temos essa possibilidade. O que a gente vai conseguir criar de suporte? Primeiro, como foi a construção desse momento, né? Porque também haviam pessoas que acreditavam que o melhor fosse passar batido, que não é momento de comemorar alguma coisa, né? Quando a gente sabe que grandes comemorações e lembranças e rememorações, elas vêm exatamente de uma celebração de vida, né? Como é o caso de dois irmãos que vive seu Kerp há mais de 190 anos, exatamente por uma celebração de um acidente trágico lá atrás, mas que é uma celebração de vida, né? De quem sobreviveu às intempéries daquele naufrágio. Assim como a Jéssica conhece essa história melhor que nós, né? Blumenau que se reinventa a partir daquela enchente tenebrosa lá do início dos anos 80 e constrói essa que é talvez a maior festa alemã das Américas, né? Talvez, o que? Segunda, terceira maior do mundo, Jéssica? Não sei. É a É o segunda, momento só perde para de Munique mesmo. de Munique, né? É a segunda maior. É a segunda maior festa alemã do mundo. Eu acho que hoje é até, né? Parece que a um evento também lá de outubro já passou em público. Suma terceira tem relevância. Vocês estão ouvindo bem Eu o não André? consegui. O André, Eu não consegui a escutar. tua internet picou um pouquinho. Achei que talvez fosse só para mim aqui, mas ela tá dando uma travadinha, André. Para mim também. Enquanto isso, só quero comentar com vocês de que a mais Fala, antiga do Brasil é a da Sojipa de Porto Alegre. Centenária, Essa é a né? mais antiga, sim, já passou dos 100 anos, sim. 1905, me ajuda? Não recordo exatamente quando é que foi que começou, mas... 11. 1911. Legal. Não sabia. Que legal. 109 anos, então. Eu estava lendo o livro todo do centenário da Sojipa e do centenário da Oktoberfest e deixei lá no museu agora para guardar no nosso arquivo. O nosso museu que não é só como se fosse pouco, né, Ingrid? Não é só um museu germânico, ele é um museu histórico, né? Eu sempre digo, ele se chama Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Claro que como nós, bem antes de ter oficialmente o nome de berço da imigração, nós somos o berço com ou sem esse nome, mas nós temos lá objetos desde o tempo dos escravos, dos indígenas, que estavam bem antes de todos nós aqui, né? Dos portugueses e também, obviamente, então, na sua grande maioria, dos imigrantes. A presença também floriana... Oi? Como? Tu falavas que? Eu disse nem só dos imigrantes, mas também já dos descendentes desses imigrantes, né? Perfeito. A presença açoriana e lusitana como um todo, ela é anterior à presença alemã na vila de São Leopoldo, né? Com certeza. A casa da feitoria, que era a linha do Linho Cânhamo, obviamente foi construída por portugueses, por açorianos, que depois, então, desativaram a fazenda do Linho Cânhamo e deram para os alemães essa casa. Então, a casa já existia. Era um estilo português. A gente sabe tem muitas fotos sobre isso também, né? André, vamos lá, vamos ver como é que está a tua rede aí. Como é que foi esse processo de definição, né? De vamos celebrar, não vamos celebrar, como celebrar nesses dias que a gente não pode estar juntinho, né? Você me ouvindo agora? Melhor, tá? Agora sim. Bom. Na verdade, assim, a gente já tinha essas iniciativas há 2 anos atrás, né? Só que, claro, foram presenciais, e aí a ideia esse ano foi não deixar passar em branco. Acho que a
A palavra celebração tem vários vieses, né? E um dos vieses é a gente celebrar independente do local onde esteja. Não precisa. Uma forma de celebrar é estar todos juntos, mas a gente pode celebrar e comemorar essa data de qualquer maneira. Então a gente começou haja vista também que existiam entes, né, e alguns até públicos que não tinham interesse nenhum em fazer, dar devida importância a essa data. A gente começou a juntar a sociedade civil e, graças a Deus, São Leopoldo e Novo Hamburgo tem uma sociedade civil germânica e histórica muito atuante. Essas pessoas que estão aqui, mais outras tantas, que estão ativas com essa memória e que gostam de falar da história da cidade, da história da imigração alemã. Então a gente só teve que... O meu trabalho foi só botar a lenha na fogueira, foi incentivar todo mundo a falar sobre o tema. E nessa construção a gente acabou descobrindo também que o pessoal de Santa Maria, né, do grupo de danças folclóricas Zimmerlust, que também estava fazendo um evento virtual com uma série de palestras, e a gente conseguiu então juntar essas duas iniciativas nossas de São Leopoldo, né, do que a gente já nos intitulamos como Associação Cultural Germânica de São Leopoldo, com o pessoal de Santa Maria, e montamos uma grade que até o momento já está com 13 eventos virtuais, abordando mais diversos enfoques. Começamos que a Nêmora está aí, passamos um pouco pela vestimenta, pela cultura de vestes, né, que ainda vai falar com os trajes. A gente conseguiu uma palestra para a gente falar um pouco sobre arquitetura, que é o tema da Jéssica, do Interventura, falar um pouco sobre a influência do enxaimel, né, nas construções da nossa região. Muito sobre história, convidamos também o Felipe com o Brown aí de Novo Hamburgo para falar com a gente, que é autor de diversos livros. Na nossa grade também, aí fica agregado os eventos que Santa Maria está promovendo, com uma bate-papo com o Rodrigo Tresbach, que é outro historiador, falando um pouco também, tem outros dois temas, que é sobre a vida e obra do Lutero. Então a gente conseguiu juntar algumas das manifestações culturais germânicas, né, e conversar sobre isso e não deixar que isso se perca, toda essa história, e levar isso ao conhecimento público, né. Consegue ver pela internet aí? Eu acompanho as casas em Chaimel lá de Voti pelo meu celular aqui, André. Legal. Que legal. O núcleo de casas em Chaimel de Voti, o Marco De Ferrari da DSI, da De Ferrari, eles têm um aplicativo e eles atendem parte da região das Alemanha aqui, Voti, Rudolf Collor, presidente do Sena, São José do Hortêncio, Dois Irmãos, Estância Velha, e ele tem várias câmeras instaladas em alguns pontos assim, estratégicos. O Belvedere ali em Voti, Novo Hamburgo tem 2 câmeras, e também lá em Voti, no núcleo em Chaimel, lá no Buraco do Diabo, lá, né? Como é que fala Buraco do Diabo em alemão mesmo, Ingrid? Teufelsloch. Meu alemão é horrível. Eu só sei falar nome de Kuminutli, Flash, essas coisas aí. Agora o resto não anda, não. Do lado da Ponte do Imperador, né, Ingrid? Do lado da Ponte do Imperador. E a gente tem uma câmera lá focando nesse lugar maravilhoso. Volta e meia a gente traz à tona na Vale TV essas câmeras pela cidade. Cada vez mais vamos espalhar essas câmeras aí pela região também. E uma delas com muito carinho, André, é essa do nosso núcleo de casa em Chaimel, Jéssica. Tua pauta aí, né? Nossa, essa eu sou apaixonada por esse núcleo. E para eles é uma construção óbvia, né? E para nós é uma coisa riquíssima cultural, né? Sim, é uma técnica, né? Na verdade, uma técnica construtiva que faz parte de um recorte histórico. Ela não existiu só na Alemanha, né? Mas realmente ela é o marco que eles deixaram para a gente, né? Os imigrantes, e principalmente construções camponesas, né? A gente vê que no centro das grandes cidades a gente tinha outros exemplares de outros estilos, mas o principal no campo era o enxaimel. Inclusive, na palestra que a gente vai ter na semana que vem, a Angelina Wittmann, ela é especialista em enxaimel, ela fez a pesquisa dela na Alemanha mesmo, e ela vai explicar um pouquinho pra gente isso, assim, porque às vezes a gente acha que realmente o enxaimel ele é exclusivo da Alemanha, mas não, ele acontece em vários países na mesma época, assim.
Então, ela está preparando uma Países palestra específica. germânicos ou não necessariamente? Não, França, Inglaterra, tem exemplares. Na Pode Rússia falar. também é que, na verdade, o Fahrwerk, né, que eles chamam em alemão, é uma técnica construtiva de tu fazer toda a sustentação do telhado da casa através de vigas de madeira. Então, como isso não existiam vigas de ferro e outras formas construtivas ao redor do mundo, o Fahrwerk, né, o que a gente conhece como enxaimel, acabou se propagando. É uma forma construtiva e a gente até viu isso ano passado, que o pessoal até brinca que as ocas de índio também são Fahrwerk, né, porque tu tem todas as madeiras entrelaçadas sustentando um telhado. Então, isso é uma técnica construtiva muito mais primitiva do que se imagina e que a gente acaba não valorizando e achando resumindo ela sobre aquelas madeirinhas que a gente vê sobre uma parede branca, né? Então, não é só isso. Mas a Tanto oca é que é diferente. Tecnicamente é também? Tecnicamente a palestra que a gente teve o ano passado aí em Novo Hamburgo, promovida A pela Fundação Fevale, né? Sheffield, né? A Fundação Sheffield, um pesquisador alemão trouxe para nós esses exemplos e essas fotos, né? E ele mostrou, e aí que ele mostrou essas facetas, né? Que a técnica construtiva, seja ela com a madeira aparente ou não, ela permeia muitos anos, né? E várias gerações, esqueci o nome agora, de comunidades e países diferentes ao longo dos anos. Vocês podem me corrigir, mas na verdade as estruturas de madeira enchidas, né? É um preenchimento, não é isso? É como se montasse a estrutura e depois preenchida. Depois ela se enche, né? Se preenche com algum material e aí a gente tem que não é o caso, que não é o caso da nossa casa da feitoria, né, Ingrid? Não. É sim. Não sei, estou provocando. Originalmente não era uma casa, como tu dissesse, Fachwerk. Não era Fachwerkhaus, era uma casa portuguesa feita com tijolo. Ela foi depois, ela não é originalmente em Charmel, não. Mas existe uma teoria, né? Eu até pedi para a Angelina preparar uma pesquisa específica sobre a casa da feitoria, porque existe uma teoria que diz que o Theo, o Wiederspann, né? Ele só deixou evidente uma estrutura de madeira que já existia na casa, né? Existe essa teoria. Ele fez um tanto numa parte nova, né? Ele dobrou no mínimo o tamanho da casa original. Ela não é assim. A foto dela original está lá no museu. Sim, Ingrid, mas assim, o que a gente... vamos botar lenha nessa fogueira. Um dos eventos que a Prefeitura Municipal de São Leopoldo propôs ano passado foi justamente uma discussão sobre o enxaimel com uma pesquisadora aqui da Unicinos, e que ela é uma profunda pesquisadora das obras, né, desse arquiteto, Theo Wiederspann. A professora Ana Meira, né? Ana Meira. E ela mostrou para nós e para a prefeitura, para todo mundo, que existiam muitas evidências, inclusive com fotos, né, que essa primeira parte da casa já tinha toda a sustentação e as vigas de madeira, elas ficam evidentes nas fotos. Então, ela também, como defensora desse grande arquiteto, ela fala que ele não teria, seria uma gafe muito grande, um arquiteto de tanto renome como ele tinha, restaurar uma casa fazendo que aquela casa não se mantivessem as técnicas originais dela, no caso, em Chaimel. E aí ela mostrou várias fotos que a gente consegue ver as madeiras de sustentação, né? E a madeira de base também, que são algumas das principais características do enxaimel, né? O enxaimel sempre tem uma madeira, ou sempre não, né? Uma das características de um tempo das construções de enxaimel é ter uma madeira na base, a outra madeira que sustenta a lateral e a madeira do teto, né?
E ela descobriu em fotos que existem essas características na nossa casa da feitoria. Ô, Nêmora, tecnicamente isso aí é revisionismo histórico, hein? Eu acho, né? Mas olha, agora voltando para uma época mais recente, nós temos uma casa construída recentemente que foi utilizada a técnica Enxaimel, que é a casa do Marco Zero, né? Ali foi feito um misto, né? Uma parte da casa ela foi realmente técnica Enxaimel utilizada e a outra parte, então, utilizando as nossas pedras, né? Aqui de São Leopoldo então, eu também acho muito interessante, né? A gente... naquela época, eu era diretora de turismo e foi feito um projeto bem grandioso, né? Junto com o Parque da Imperatriz, era a mesma verba que veio. E então a casa Marco Zero da Rota Romântica foi feita em técnica Enxaimel, a metade dela. Que se tu fosse a diretora, olha eu botando veneno aí, se fosse tu a diretora de turismo hoje, o relógio já estava lá contando, né? Com certeza, né? Mas 2024 já estava em contagem regressiva. Vamos deixar bem claro uma coisa, assim. Nada envolvendo política da minha parte, tá? Nunca. Não quero mais isso na minha vida. O meu negócio hoje é fazer biscoitinhos, tá? Nós somos muito mais felizes contigo fazendo biscoitinho também, tá tudo certo. Já fiz André, a minha parte. Só para a gente fechar também, a gente tem em Novo Hamburgo, a região de Hamburgo Velho, aí, com muitas casas, preservando também o estilo Enxaimel, né? Nesse momento a gente está terminando o Lar da Menina, né? Que é essa casa também quase bicentenária, nesse casarão, né? Um casario quase bicentenário, ao lado da casa que todos vocês acho que conheceram como Pubs, né? Que é a segunda casa mais antiga de todo esse centro arquitetônico declarado Patrimônio Histórico Nacional, né? Mais de 80 prédios declarados pela então presidente Dilma, na época que o Sheffield estava ainda vivo, né? Estava já no seu leito, convalescente, e recebeu a ligação da presidente Dilma dizendo: estou assinando, declarando o sítio histórico de Hamburgo Velho como o maior conjunto de patrimônio histórico de descendência alemã, né? de origem alemã, em todo o Brasil, né? Esse está aqui na nossa região, no nosso Novo Hamburgo, né? Um caminho que a gente precisa fazer, né? Foi em 2015, né? Honestamente, André, me foge se foi 2014, 2015. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente passa dando essa informação direitinho para o nosso telespectador. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul. Estamos de volta. O programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente continua conversando bastante no intervalo. Aqui eu disse, não, só um pouquinho. O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de público. Tem partes, né, Ingrid, que a gente vai para uma pasta especial lá no computador, que são as melhores cenas, que a gente fica dizendo que no final do ano a gente vai fazer um especial com um monte de cenas especiais de intervalo. E claro, muitas pessoas nunca mais vão voltar na TV depois que a gente publicar isso, né? São coisas, às vezes, impublicáveis.
mas são maravilhosas, porque acontecem coisas muito importantes no nosso intervalo também. Mas o que eu disse para a Jéssica é que eu queria fazer um pouquinho dessa fala pública com o nosso telespectador também, não exatamente como uma crítica a A ou B, mas como forma de marcarmos uma opinião, né? De que, bom, a gente acredita no valor histórico que do nosso patrimônio material e imaterial tem, do valor cultural que isso tem não só para a nossa geração, mas para quem está vindo aí nos próximos 50, 100 anos, né? E a gente acha lindo viajar, ir para Montevidéu, aqui do ladinho, e ver aqueles prédios maravilhosos, irmos para Colônia Sacramento, ali ao lado, aquelas poucas ruas, mas maravilhosas, né? A gente tem um patrimônio histórico material grandioso, maravilhoso na nossa região inteira. As pessoas pagam um monte para ir lá para a Europa visitar isso. A Ingrid conhece bem e é feliz da vida viajando para lá e levando gente para conhecer lá. Mas a riqueza que a gente tem aqui na nossa região, né, Ingrid? Que a gente precisa cuidar com muito carinho, né? Mas eu faço o contrário também. Eu também trago turistas Também europeus. traz gente de lá para cá. O Centro Histórico de Porto Alegre, para ver o Centro Histórico mesmo em Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, no caso, né? São Leopoldo. Acho que tem que valorizar o que é nosso. Vai para Florianópolis, é a mesma coisa lá, aquele centrinho. É só praia. É isso. Porque tem valor o que a gente tem aqui, né, Ingrid? Com certeza. Com certeza. Cada um tem que valorizar o que é. Mas não é valorizar, Jéssica, por nada. É porque tem valor mesmo, né? Porque tem valor, porque o que caracteriza o patrimônio, né, histórico é que ele tem uma relevância, né, um número X, um número mínimo de pessoas, digamos assim. Então, a partir do momento que ele tem essa relevância, isso deve ser respeitado. Né? A gente estava falando um pouquinho sobre o inventário, como que deve ser esse processo. Né? A gente acredita que esse inventário ele deve ser colaborativo também, justamente porque a gente está falando da relevância que tem para a comunidade. Né? Então, é importante que esse inventário ele seja feito de uma forma colaborativa, informativa, que os proprietários da edificação entendam o que está acontecendo, o que vai poder fazer, o que não vai poder. Porque se a gente simplesmente divulga uma lista, todo mundo se apavora, né? E isso acaba propiciando situações que a gente estava comentando, né? Das pessoas na calada da noite derrubando, né? Derrubando. Ô, Jéssica, tá picando um pouquinho a tua internet agora, Jéssica. Hoje, amanhã. Ah, é? Ah, pior que eu tô na internet no cabo aqui. Agora voltou normal. Melhorou? Voltou? Ótimo. Então, mexi no Ótimo. cabo. Não, e eu acho que também, às vezes, as políticas públicas não são tão favoráveis, assim, né? Não ajudam muito, digamos, o proprietário, também não tem esse trabalho de a importância da tua edificação para a história local, né? Não só para tua família. Às vezes vai para geração em geração e o cara mais novo não quer nem saber, né? Ah, isso é um problema, vai dar trabalho cuidar. Então, é um trabalho em conjunto, assim, Porque né? falta uma política pública também melhor desenvolvida para isso, né? Com de certeza, apoio realmente ao dono do imóvel, né? Falta um porquê ser isso, como ser. Ah, agora está tombado. Sim, Bom, parece uma sentença de morte, né? Para o investidor, por exemplo. Né? E não qual é a gente tem algumas ferramentas, né, de políticas públicas assim para facilitar esse processo, mas às vezes elas não são bem elucidadas para o proprietário, não são construídas junto ali com a comunidade, então realmente é. E tem essa questão, né, das pessoas, parece que tem muito mais valor quando é de fora do que é daqui, né? É bem difícil de entender isso, é uma discussão que a gente traz já há algum tempo, assim. Quando vai para fora, todo mundo quer tirar foto, quer postar, daí se tá aqui, parece que não tem o mesmo valor. É que Eu Fala, sempre Nêmora. não faz milagre. Quem fala? É verdade, Ingrid. Fala, Nêmora. Eu vejo muito que os nossos atrativos estão escondidos, né? A gente fez um movimento na época que lá, né? Eu muita vontade, enfim, e
realmente da área do turismo, na época que eu trabalhei na diretoria de turismo, como se descobriram coisas. A gente trabalhou também na região, né? Como se descobriram, gente. E não só eu. E aí eu vou voltar a falar o que eu já falei uma outra vez no teu programa, Rodrigo. A educação, né? E a educação para o turismo, assim como a educação para o patrimônio, né? Eu não sei qual é o termo técnico hoje em dia, mas... Educação patrimonial. É isso aí. O proprietário não sabe o que aquilo significa, né? Então, no momento, exatamente, dizem, mas isso é ruim para mim, né? Então, se tu tem uma política pública que realmente vai trabalhar com uma educação para fazer com que o proprietário, que a comunidade realmente percebam a importância disso, gente, aí é diferente. Isso aconteceu lá na educação para turismo quando nós fizemos. Gente, tinha pessoas assim, ó, de 50, 60, 70, 80 anos chorando por ter entrado no Unicinos. Nunca tinha entrado no Unicinos. Descobrindo que tem vários pequenos museus dentro da nossa escola São José, né? Que entraram na EST, naquele matinho, com aqueles... Falava disso, né, Morá? Semana passada eu falei disso com o André e com o Bato. O patrimônio que é a EST e o Colégio São José. Nossa, gente, são né? prédios valiosíssimos. Eu sou super suspeita, porque eu me criei na EST. Quando nós viemos para São Leopoldo, meu pai, então, foi convidado para trabalhar na EST como professor, e eu me criei. Então, aquilo foi parte da minha casa por muitos anos. Gente, quando eu levo as pessoas para aquele lugar, as pessoas ficam encantadas, cheias de história, né? Então, está escondido da população. A população nem sabe que existe. É verdade. E aí eu pergunto, que agora eu liguei a vitrolinha, agora eu pergunto por que é tão difícil? Porque, gente, tem coisas que nem de dinheiro precisa para fazer, né? Com parcerias. A gente fez a educação para o turismo com parceria. E a gente fez durante anos. Então, assim, qual é a dificuldade? Se eu já estou, deixa eu ver, a minha avó tem 10 anos, né? Então, eu estou há 13 anos longe dessa história de turismo aí e ainda não evoluiu, tia. Por que não evolui? Essa é a minha pergunta. Não gosto muito de falar disso. Eu só queria acrescentar que eu vim estudar no que hoje é a EST. Eu vim estudar com 11 anos no Instituto Pré-Teológico. Foi colega do meu pai. Que é hoje... Eu fui da época do teu pai, eu sou um pouco mais jovem do que ele. Ele estava, acho que 2 séries na minha frente, mas é da mesma época, Instituto Pré-Teológico. Foi o meu ginásio, digamos, naquela época. Isso foi 59, 60. Eu confesso a vocês que eu morro de medo. Eu acho que eu não ia gostar de caminhar por lá de noite, assim, normalmente, tá? Porque aquilo ali é magnânimo, ele é grandioso. É imponente, né? Imponente. É uma coisa maravilhosa, é uma riqueza fantástica. E outros prédios que não... muito tiltaps lá. Eu ia dizer, onde era o internato feminino, que era, na verdade, na antiga Casa Matriz das Diaconisas, em frente ao prédio, onde hoje tem aquele prédio grande, ali era o nosso internato feminino. E aquele mato todo, que hoje são os bombeiros, era a nossa saída para o centro. Saíamos pelos fundos. E ali eu cacei tiltap na maior certeza de ficar como ignorante de 11 anos a metade da noite lá, e as gurias só esperando eu voltar, dizendo que eu não consegui pegar nenhum. Tu nunca pegou nenhum tiltaps? Não peguei, não consegui. Que coisa séria. Não acredito. Não. André, tu já calçou tiltaps? Não. Eu como eu não tenho origem germânica, na minha época, meu avô mandava eu colocar sal no rabo do passarinho, que o passarinho não ia voar. Ai, que maravilha. Aí saía eu com sal para colocar no rabo do passarinho. Para quem não conhece, né, caçar tiltaps é uma tradição sempre, a gente sempre fazia para os estudantes, como o meu pai meio que cuidava ali do internato, então sempre quando vinha a leva de aluno novo, tinha que passar pela caçada de tiltaps, né? Então, é uma brincadeira muito legal.
Ô, Nema, quem entrar no YouTube da Vale TV, é só jogar Tio Tapes com TH, né? Tio Tapes, e vai encontrar as 2 peças da Curto Arte do nosso amigo Betinho Klein, né? Da Herta, né? Mas não é a Herta, daí é a trupe da Herta, os amigos da Herta, né? Que fazem a caçada ao Tio Tapes. Então tem 2 peças. A caçada ao Tio Tapes e a caçada final também. A caçada final também, aonde, olha, bom, daí é muito divertido e tem milhares, dezenas de milhares de acessos já a esses vídeos, porque o pessoal realmente fica sedento por querer conhecer o tal do Tio Tapes. Eu preciso confessar a vocês que eu também nunca peguei um Tio Tapes, tá? Não sei se a Jéssica já participou da caçada ao Tio Tapes. Não, nunca. Eu vou te levar para caçar Tio Tapes, então, deixa eu te largar lá. Em Dois Irmãos tem muito Tio Tapes ainda. Vou te largar em Morroiter uma manhã, final do dia nós vamos lá para te buscar, tá? Te deixar caçando Tio Tapes o dia inteiro lá. Ô, Nêmora, Oi. O que tu vai falar nessa semana da imigração alemã? Hein? Eu vou falar. Eu queria primeiro dizer para vocês assim que tu perguntaste antes para o André como celebrar, né? Eu já estou celebrando, né, André? Tu já está sabendo do meu projeto. Acho que algumas pessoas aí Jéssica, não sei se viu. Eu lancei a semana passada. A semana passada eu lancei o café Imigração 200 anos. Tá? Opa! Não é 200 anos ainda, isso é bem, vale explicar. Poxa, Neymar, mas espera aí, não é 200 anos ainda. Nós entramos na década da comemoração dos 200 anos e eu já estou me preparando para isso, porque eu acho que a gente precisa já começar né, já tem tantas discussões a esse respeito, então vamos começar com uma ação, né? E há muito tempo, desde que eu comecei a fazer biscoitos, as pessoas me pedem outras guloseimas alemãs, né? Que eu realmente sei fazer muito bem. E fui aprender, e tem algumas que são de família, outras eu aprendi lá, enfim. E agora com essa... Às vezes a gente tem coisas ruins que vêm para oportunizar a gente, e essa pandemia realmente me fez sair um pouquinho da zona de conforto e buscar algumas alternativas para não demitir minhas funcionárias, né? Minhas colaboradoras queridas. E uma delas foi, poxa, a gente está aí nos 200 anos, a gente pode começar a pensar nisso, não só sair do pensamento e colocar realmente em prática, e vamos fazer alguma ação. Julho chegou, ali, primeira semana de julho, eu já lancei, então, o primeiro café. São 4 cafés na caixa, uma caixa com café montadinho, que vai para a casa da pessoa, ou a pessoa busca aqui, ou a pessoa manda presentear, né? Então, o café da semana passada, o grande astro era o Apfelstrudel, nessa semana é o Käsekuchen, e cada um tem uma historinha legal. Käsekuchen, mais conhecido como torta de cebola? De queijo. Qual é que é o de cebola? Zwiebelkuchen. Vai ter também? Já teve na primeira. A primeira é Apfelstrudel e Zwiebelkuchen. Aí sempre vai um bolo de especiarias ou de laranja, enfim, enfeitado, lindo e maravilhoso. Semana passada teve café batido junto, chá e, é claro, um mix de biscoitos, né? Porque biscoito não pode faltar. E essa semana, então, que é o meu bolo preferido da vida, que eu estou dizendo para todo mundo isso, que é o Käsekuchen, por vários motivos. Primeiro, que eu acho ele realmente uma delícia. E segundo, que não existe uma comunidade daquelas senhorinhas ali. Como o pai realmente mora sempre em comunidade, quando eu chego na casa dele, tem uma competição, né, de quem vai levar o melhor Käsekuchen para a brasileirinha, filha do pastor, né? E aí, quando elas descobrem que é meu preferido, todos os dias tem lá. E quando eu estive na Alemanha pela primeira vez, com 19 anos, assim, quando eu realmente fui morar lá, e muitas pessoas sabiam que eu me sentia sozinha, elas vinham bater na minha porta com o Käsekuchen sempre. Então, eu acho que isso é um momento tão legal para a gente levar até a porta de alguém um chá, um legítimo e chá com Käsekuchen, sabe? Eu estou sugerindo isso muito para as pessoas. Então, primeiro, é o Voves Café, que é o chá da vovó em homenagem às omas, às vós alemãs. O segundo, que é esse, é o clássico, o café clássico, com Käsekuchen, com bolo de linguiça,
Então, é Uau. o Deutscher Klassischer Café. O terceiro vai ser um café colonial com direito a linguiça fervida, cuca, pão caseiro, chmia, nata. Vocês estão me Isso é uma deixando com tortura. fome. Não é uma oferta, isso é uma tortura psicológica. É uma tortura. E o quarto é o Süsser Café, que é com aquelas tortinhas de morango, né? Aquela tarteleta, uma Obstkuchen com baunilha. E aí tem um Streusel de linguiça junto, o bolo, os biscoitos, o café. Então sempre tem um café e um chá e essas coisas. Gente, semana passada eu quase enlouqueci de tanto kit que eu vendi. Graças a Deus. Coisa boa. Isso significa o quê? Eu tô meio sozinho aqui, André, tá? Meio carente, sozinho aqui. Tá, André? Fica a dica assim, ó. Esse de cebola e o de linguiça, eu acho que curariam a minha solidão, André Rota, tá? Ela fala pra mim, fala direto pra ela, pô. André, é presente. Ela tá trabalhando, André. Pô, ela tá trabalhando, ela precisa vender, pô, André. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Gente, como a nossa comunidade está carente disso, porque elas estão enlouquecidas e os homens e as mulheres todos querem Apfelstrudel e todos querem... É incrível, eu estou tão orgulhosa desse projeto, tão orgulhosa. Eu fiz um material lindíssimo, quem me acompanhar lá nas redes sociais vai ver que cada semana tem um vídeo falando sobre o café, explicando, falando isso. Estou muito orgulhosa e mais orgulhosa ainda do resultado que está vindo para mim, porque as pessoas estão mandando depoimentos dizendo que lembraram da mãe que já faleceu, que lembraram da avó. Então, isso para mim eu fico muito emocionada, assim. Estou bem feliz. Maravilha. Me parece também vocês... E recebendo tudo de volta. Eu ia dizer que me parece uma maneira de não deixar morrer esse espírito de comunidade, né? Porque, como tu disseste, é coisa que o pessoal vai lá, bate na porta, entrega, né? O bolo e o chá. Então, nesse momento que tá todo mundo isolado, cada um na sua bolha, né? É uma maneira bem legal de presentear, inclusive. Gostei. Parabéns. Hashtag fica a dica. Lembrando que no dia 16 de junho, nós estivemos há 1.500 dias para os 200 anos da imigração alemã, né? A Vale TV vem fazendo essa contagem regressiva, estamos nos aproximando aí em seguidinha de 1.400 dias para os 200 anos da imigração alemã. 2024 está batendo na porta, quando a gente piscar de novo, bem o nome do projeto, né? Muito bem, porque dá para trabalhar bastante tempo e depois já pode fazer a contagem regressiva para os 300 anos também, né? Já começa os 300 anos da imigração alemã. Que, claro, todos nós estaremos lá, né, Ingrid? Para os 300 anos, inclusive. Né? Eu vi esses dias que a nossa geração não vai mais morrer aos 100, vai morrer aos 200. Então, eu não tenho pressa nenhuma para esse negócio. Eu, inclusive, sou contra ter que morrer. Eu acho que nós temos que seguir a vida. Bom demais estar vivo, podendo comer essas delícias que a Nêmora faz, melhor ainda. Ô, Nêmora, enquanto isso, ao menos vamos ficar em casa e nos proteger. Desculpa, mas eu tentei fazer o meu merchan, né? Não, bem feita, e vou compartilhar nas minhas redes. Eu vou entrar na tua, vou procurar os vídeos, que fiquei curiosíssimo, não estava acompanhando realmente. Mas vou... Muito legal, e aí eu vou falar no dia que o André me convidou. Quero saber disso agora. Eu vou falar um pouquinho sobre realmente esse café clássico, a confeitaria, o que realmente significa essa confeitaria alemã lá na Alemanha. E o além-mar, né? Vieram receitas, né? E o que aconteceram com essas receitas aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, o café colonial foi criado aqui em São Leopoldo, né? Porque tínhamos grandes latifúndios, né? As sesmarias que foram picotadas. Os nossos imigrantes alemães receberam, então, alguns lotes de terra e, entre outras coisas, uma das atividades deles era produzir para colocar à mesa da população que precisava comer, o exército, Dom Pedro, enfim, precisavam serem alimentados. Então, os pequenos agricultores, os nossos colonos, então, vieram com uma das
com essa tarefa sendo como uma delas. E então eles criavam o porco, faziam torresmo, linguiça, banha, né? Tinha frutas, plantavam frutas, faziam as compotas, as geleias, né? Plantavam a mandioca se transformava em polvilho e temos a nossa rosca, né? E assim por diante, várias outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais depois para não dar um spoiler nunca esquecendo da murcilha, né? A murcilha lá. Porque, é claro, se aproveitava do início ao fim, tudo, cada animal, né? Tudo, né? Tudo. Aliás, o calçado vem disso também, né? Vem do aproveitamento total do gado, né? Tudo. E isso tudo eu vou falar no dia, assim, mais detalhadamente, né? O que acontecia? Antes de ir para a roça, eles precisam se alimentar. Então, eles faziam um grande café, um café reforçado, né? Com tudo que tinha. Quando vinha visita, o que eles faziam? Colocavam à mesa o que tinham de melhor. O que eles tinham de melhor, né? Colocavam à mesa. Depois vieram as festas da comunidade e aquilo foi se ampliando. Aí as receitas foram também ganhando outras... quer dizer, não tinha a geleia de morango, mas tinha a goiaba. Então, o biscoitinho de goiaba, né? O polvilho, a rosca, quer dizer, onde que com tem glacê polvilho na em Alemanha? cima, assim, hein? Um biscoitinho de goiaba com glacê em cima, assim. Aonde que tem polvilho lá na Alemanha? Não tem, né? Então, isso é tipicamente, assim surgiu a comida colonial e o café colonial. Então, as festas, isso foi se ampliando, foram se adaptando receitas. E hoje o que nós servimos para os nossos turistas é nada mais do que o melhor que a gente tem. Eu preciso fazer essa provocação para vocês aí. A gente está quase encerrando, tem outros assuntos importantes para a gente tratar, mas esse assunto de comida sempre me entusiasma, não sei porquê. Sempre fico alegre em falar disso, dá um ânimo especial, assim. Eu lembro com muito carinho das minhas memórias afetivas de ir lá para o Valahai, né, lá no Monte Reuter, e os almoços de domingo ser debaixo das árvores, com tudo que tem direito, né? Várias carnes de porco diferentes, alguma carne de gado, sempre tinha uma galinha de panela, um aipim, uma massa feita em casa, um arroz, aquela maionese amarelona, com aquela gema gostosa, bem colonial, né? Não é colonial, é colonial, de tão amarela que ela é. Eu chego a salivar de lembrar dos meus quase 40 anos atrás isso. Mas eu lembro com muito carinho, e esses dias quase saí no tapa com um amigo meu, porque ele dizendo assim, não, alemão não sabe fazer comida. Quem sabe fazer comida é gringo. Eu disse, mas como que alemão não sabe fazer comida? Então tu não viveu isso. Não, porque não tem molho nas comidas. E, de fato, tem bem menos molho do que, por exemplo, os italianos usam molho para tudo nas suas massas, né? Nos seus temperos. Mas isso não tira a qualidade da nossa gastronomia, né, Mora? Jéssica, André e Ingrid. Isso é uma enganação. É um pouco. Então me ajuda a defender essa ideia aí, então. Eu acredito que a nossa comida é boa demais. Tu acabou de falar de um monte de comida boa aí, ó. Mas é uma enganação, porque a comida alemã tem muito molho, tem muita nata, muita Sahne. Eu às vezes não sei se pronuncio certo, às vezes me dá umas coisas. E tem muito molho, sim, né? O Spätzle com molho de nata, e tem muito, né? Isso é uma enganação. Concordo com vocês. Assim que terminar a pandemia, tu vai servir esse café colonial também? Como é que é, hein? Ou vai ser só a sexta? Eu hoje não tenho esse espaço, né? Eu não tenho espaço para servir. Hoje. Mas, né? Planos sempre existem na cabeça da gente, olha, né? Só. Por favor, né, Moré? Isso podia nascer um sábado à tarde por mês lá na República, por exemplo. Opa! Eu ia a tarde alemã, né? Já tem a noite alemã, vamos fazer a tarde alemã. Eu acho legal que seja assim, que não seja uma coisa toda hora, todo tempo, sabe? Uma coisa esporádica, que realmente a gente celebre. Eu acho que é uma boa. Inclusive, acho que a gente podia fazer uma caminhada pela Este para terminar no café ali na República. Eu morrendo de vontade de comer as mulheres para fazer ginástica, tô louco. O Interventura faz essas caminhadas pelo patrimônio histórico aqui em São Leopoldo e a gente sempre pensa, cara, como que a gente poderia fazer na Este? Porque é um espaço privado, né? Então é um pouco mais complicado. Mas é um sonho que a gente tem, sim. Mas aí a gente termina
na República com café colonial e vai até tarde já na hora do sundowner, que é a hora da cerveja, não é? E eu queria ainda... Daí completa o dia. Nêmora, tu falaste em cucas e nata, e tem aquela música que termina sempre com Aber bitte mit Sahne. Tudo é bitte mit Sahne, não é? Então, Tudo. Tem que, Aqui em casa tem que ter, tem nata. Tudo tem nata. tem que ter nata para tudo, na comida salgada e no doce também. E na doce, exatamente. Até porque a gente adora misturar doce com salgado, né? Mas tu sabe que isso é colonial, né? Isso é muito daqui do Brasil mesmo. É nosso isso? Mas me chamou a atenção... me chamou a atenção o termo que o Rodrigo usou, que é memória afetiva. Que tem muito disso, assim, né? E a gente, inclusive, é uma das ações que o Interventura vai trazer para a Semana da Imigração. A gente está fazendo um chamamento de memórias afetivas, de narrativas, justamente para que as pessoas contem essas histórias, né? Era comida que o meu avô, que a minha oma fazia, ou, enfim, tem uma história que a minha bisavó me conta, enfim, qualquer história, pode ser vídeo, pode ser escrito, pode ser um desenho, para que a gente consiga reunir um pouco dessa história oral que a gente fala, né? Que é tão enriquecedora, assim, para complementar o que a gente aprende nos livros. Eu perdi um chinelo num potreiro uma vez lá no Valahai, viu? Nunca mais achei. Afundei, não posso contar onde, tá? Mas foi dentro do potreiro, não posso contar o que tinha embaixo. E entrei de gaiato total, guri de apartamento, olha, foi um horror. Mas eu continuei indo lá porque a comida era muito boa. Tem várias histórias para contar, tu vai ter que participar aí dessa promoção do Interventura. E aí minha avó, minha tia para lá, e eu amo. Hoje ainda uma prima escreveu dizendo que estava com saudades, que ela viu uma foto minha com os cachorrinhos de antigamente, e saudades dela. Outra prima que é a rainha do Kerp lá no Morro Reuter, está sempre nos bailes, encontra qualquer baile que eu vou no Hortêncio, no Valahai, qualquer baile em Dois Irmãos, em Estância Velha, em Santa Maria de Herval, tá lá a prima também, as primos. É gostoso demais viver isso tudo. André Rota, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Teu ponto final, André. Deixa o convite também, quando é que a gente tem atividades. Obrigado, Rodrigo. A gente vai falar mais sobre TV também, né? Certeza, né? A gente tem, então, a partir de segunda-feira, essa grade com diversas lives, né? Todas as lives vão ser transmitidas pelo Facebook da Associação Cultural Germânica de São Leopoldo. E, claro, que serão compartilhadas nas páginas da VOVES, do Interventura, da República das Cervejas. Então, vai ser muito fácil de achar. E a gente tem, então, a abertura, como a Nêmora falou, na segunda-feira, às 19 horas, com a live dela. E se estendem, então, essas lives até sábado, quando a gente tem uma última live com o pessoal lá de Santa Maria, com convidados, falando sobre oportunidades de estudo e trabalho na Alemanha. E sem festa alemã na República esse ano, né? Não adianta. Não adianta. Nem reclamar da vida. Tá tudo certo, faz parte. Jéssica, adorei conversar contigo, teu ponto final. Foi muito bom, obrigada pelo convite. Eu deixo o convite aí também para participar dessa semana que a gente está organizando, que o André está à frente. E também acompanhe as redes do Interventura, porque a gente está com várias edificações aí para a galera pintar, imprimir. A gente trouxe um pouquinho da caminhada do patrimônio histórico do Interventura para a cartilha. Então, tá tudo online, é só acessar, baixar e colorir. Fiquei pensando se a gente podia fazer juntos, todos nós juntos, esse passeio lá na Este de noite, hein? Gosto, vamos planejar. Talvez ter coragem de ir vocês juntos, pego na mão do André, vou ficar bem mais... Nêmora, adorei falar contigo, teu ponto final. Sempre delicioso conversar contigo, tá, Nêmora? Que bom, esse é o objetivo. Muito obrigada pelo convite. Eu queria convidar todos para celebrar esse mês. Vamos celebrar, vamos fazer alguma coisa diferente. E quando a gente andar pelas ruas de São Leopoldo, vamos buscar enxergar o que tem atrás da fachada. Da fachada que tapa a fachada, né? O que tem atrás daquela placa? Vamos procurar fazer isso, né? E a gente está sempre aqui à disposição com bastante delícias e busquem receitinhas diferentes. Vamos celebrar em casa mesmo. Vamos lá. Eu tenho a certeza que nos próximos anos, se a gente não vai conseguir eliminar os fios das fachadas dos prédios,
a gente vai sim conseguir eliminar tapumes, placas luminosas, sim, sabe? Tá para ser aprovada a legislação para isso, assim, inclusive. É isso aí. Esperamos que sim. Essa Esperamos que ciência vai dar um desespero nos comerciantes, mas eles vão ser muito mais felizes, assim como todos nós, com toda certeza, a partir disso. Com certeza. Ingrid Marksen, sempre bom estar contigo. Sempre o convite para vivendo o nosso museu, acompanho sempre as fotos, sempre as postagens de vocês também, adoro, sempre aprendendo muito. Ponto final, Ingrid. Obrigada, em primeiro lugar, por poder participar mais uma vez. Realmente, vamos fazer do mês de julho sempre um mês especial. Como eu já mostrei para vocês no início, eu uso o meu traje típico mesmo em casa, sozinha, isolada, sem problema nenhum. Mas o melhor mesmo é a gente se encontrar, fazer uma bela caminhada de dia ou de noite lá na Este e depois terminar com um belo café colonial regado a uma bela cerveja lá na República. E o museu também está preparando um programa agora na Semana da Imigração, mas eu não estou autorizada a divulgar, só uma surpresa. Vamos acompanhar nas redes sociais do museu, que com certeza vai estar lá a programação em seguidinho. Agradecer demais a bancada maravilhosa dessa noite de terça-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos na próxima sexta-feira, ainda não ao vivo, mas com um programa inédito, fresquinho, a partir das 18 horas. Até lá!